Nossa história, né, de José, vai dar continuidade, é José na casa de Potifar, tá? No Gênesis, no capítulo 39. Eu vou lendo e falando algumas reflexões, né, que eu vou fazendo aqui, acredito, né, no Espírito Santo. Então, logo no primeiro capítulo, né, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. Porque a gente sabe, né, que os irmãos venderam aquele ismaelita e o filho da escrava, né, os descendentes. O Senhor era com José. É interessante que a gente precisa entender que o Senhor é com a gente, né? Onde quer que a gente esteja, como a gente estiver, o Senhor vai estar com a gente. Que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Não importa onde você esteja, se o Senhor está com você, você vai ser próspera, né? Porque era plano de Deus. É interessante que isso tudo parecia não ser, mas era plano de Deus. Então, vai ter prosperidade. Você vai dizer, mas eu não estou vendo nada. Mas você está sendo próspero, né? Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, Potifar viu que o Senhor era com José. Porque tudo que ele fazia, né, tava dando prosperidade. Tá? Oi, Cláudio, tudo bom? Lotrou José, mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Então ele disse assim, ó, eu vou passar, porque eu estou vendo prosperidade, estou vendo que ele está com Deus. Então José começou a ser mordomo da casa de Potifar. E desde que se fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Então, aqui a gente vê as bênçãos de Abraão, quando o Senhor disse, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E hoje a gente também está sobre a bênção de Abraão. Porque quem tem te abençoado, quem está te amaldiçoando, pode ter certeza que o Senhor está com a gente. E a gente precisa acreditar nisso, porque essas bênçãos caem sobre a gente. Quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente também tem sobre a nossa vida as bênçãos de Abraão. Potifar, né? Tudo o que tinha confiou a mãos de José. De maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. E essa formosura, né, fez com que a mulher de Potifar colocasse o olho em José. José era jovem, bonito, né, atraente, e aí a mulher de Potifar ficou com o olho grande nele, porque ele estava dando de tudo, ela queria que também cuidasse dela, né? Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de Potifar, seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. E é interessante que José era jovem, né? Então jovem tem fogo, né? Tem aquela vontade, mas ele tinha uma coisa, ele era temente a Deus. E ele sabia, ele dá uma resposta muito interessante àquela mulher. Ele diz assim, ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Né? Ele tinha essa responsabilidade, a questão de confiança. Ele não é maior do que eu desta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então ele tinha um temor. Ele sabia que ele, além de maltratar o Senhor dele, que ele ia se trair, né, ele primeiramente é a Deus. E a gente precisa ter esse pensamento. Que quando a gente faz um mal ao nosso próximo, né, a gente está fazendo primeiro para Deus. É a Deus que a gente está magoando. É a Deus que a gente está entristecendo. É a Deus que a gente está se afastando, porque o pecado se afasta, faz a gente se afastar da presença de Deus. E José não queria de forma alguma se afastar da presença de Deus, porque era a presença de Deus que fazia com que ele fosse próspero. Era a presença de Deus que fazia com que ele suportasse aquilo que ele estava passando. Porque ele foi injustiçado, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas o Senhor fez daquela injustiça uma bênção muito grande. E às vezes a gente não está entendendo. Às vezes a nossa estão fazendo justiça com a gente. Deus vai fazer uma bênção muito grande na minha e na sua vida. Falando ela a José todos os dias, aquela mulher ficava ali falando. A José todos os dias, deita-te comigo, não sei o que, e ele nada, né? Sucedeu que certo dia
Veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então, às vezes, a gente se pergunta, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu não pensei direito? Né? Porque José sabia que essa mulher estava sempre o tempo todo assediando ele. E ele viu que não tinha ninguém, tudo bem, ele era jovem, né? Mas ele não teve maldade e ficou ali naquela casa. Às vezes a gente também não tem. E aí a gente fala assim, poxa, por que eu fiz isso? Entenda, tem coisas que é plano de Deus. Deus não dá iluminação a você. Não dá porque Ele sabe que é plano dele. Você talvez não esteja entendendo hoje, mas daqui a pouco você vai entender. Quando começar as coisas melhorarem, você vai entender. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então ele saiu, né? Ele saiu. Com certeza também ele, né? Talvez esteja até atraído pela, mas ele temeu a Deus. Ele fugiu. Vindo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dele, então começou a caluniar. Então hoje eu tenho um tema assim, a rejeição faz com que você, né, traia. A rejeição faz com que você traia. Então ela traiu, né, a José. Ela começou a caluniar José. E ela disse, né, chamou pelos homens de sua casa. Ele disse, vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Então ela distorceu o caso, colocando a culpa, né, em José. Mas na realidade, a culpa foi dela. Mas quem é que viu? Né? Se não tinha ninguém na casa, se ele não pensou nisso. Então ficou sobre José. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Então a versão dela, mas ninguém ouviu a versão de José. Já o que ama? José é escravo. Quem é que ouviu, né? Conservou ela junto de si as vestes dele até que o seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras que tinham falado aqueles homens, né? E disse, o servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para me insultar-me. Quando, porém, levantei a voz, gritei, ele deixou as vestes ao meu lado e fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. Então ele ficou irado. Ele ficou... Eu acho que Potifar sabia que a mulher dele era biscate. Ele sabia que a mulher dele não era confiável. Porque a sentença para quem quisesse fazer um estupro, né, era a morte. E aqui não aconteceu isso. Não aconteceu porque José foi preso e não morto. Porque Deus era com ele. Deus estava com ele. E a gente não pode duvidar que Deus está com a gente. Independente do que estejam fazendo, Deus está com a gente. E a gente precisa entender isso. Independente aqui. E o Senhor... E aí era uma coisa para a morte. Mas não foi, porque a soberania de Deus é maior do que qualquer coisa. É maior do que qualquer coisa a soberania de Deus. Ele desfaz qualquer coisa. E o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Então José foi para a prisão. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Então o Senhor era com José e José sabia disso, né? José sabia desse livramento maior. Imagine José naquela ansiedade, dizendo, bom, agora eu vou morrer. Inocentemente. Mas não, o Senhor é justo, Ele está vendo tudo. A soberania de Deus ninguém pode. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Então José, ele fazia o que era para ser feito. Tá? E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, quando Deus está com a gente vai prosperar em tudo. Né? Independente do que a injustiça que estejam fazendo com a gente, Deus está vendo. E Ele sempre vai colocar um olhar diferente para quem está com a gente. Né? A gente está ali na prisão, a pessoa tem um olhar de Deus com a gente. Amenizar a nossa dor. Porque o Senhor, Ele é benigno.
Ele é bondoso e a soberania de Deus é maravilhosa. Então, na próxima live eu vou falar mais um pouco de como foi essa saída, essa ansiedade de José. Mas a gente precisa entender que a rejeição às vezes faz a gente trair, faz a gente ir uma rejeição em um momento que foi errado, né? Então ela queria, ali foi um capricho. Geralmente quando é um capricho, a pessoa começa a caluniar a outra, a pessoa começa a perseguir a outra. Por quê? Porque é um capricho. Porque ela estava errada, ela era casada, né? É um relacionamento errado, ela queria somente se aproveitar de José. E José sabia disso, que ele disse, não, eu não vou fazer isso com meu Deus. Ele tinha um temor a Deus. O temor é o princípio da sabedoria. E a gente precisa, né, ter o temor a Deus. Então, eu quero finalizar essa live aqui com esse pensamento. Pense nisso, né? Que às vezes você está rejeitando a pessoa, mas assim, será que eu queria uma coisa certa? Será que começou certo? Será que eu fiz o certo? Por que eu estou querendo, né, perseguir essa pessoa? Por que eu estou querendo caluniar essa pessoa? Por que eu estou querendo fazer isso agora, o mal nessa pessoa? Por que essa rejeição? Porque às vezes a gente é rejeitado, né, de uma certa forma. Quem nunca, né? Mas a partir do momento que você foi rejeitado de uma forma natural, porque nem todo mundo é obrigado a gostar, né? A gente gosta, desgosta e a gente termina, né? Namoro não começa, mas a gente precisa entender assim, e por que eu tô com raiva dessa pessoa? A gente precisa se questionar sobre isso, tá? Então, até a próxima live, gente. Obrigada por quem apareceu. Que Deus abençoe a gente. E até a próxima. Tchau, tchau.